papel em branco e escrever uma missão. E eu queria escrever uma missão que agradasse a Deus. Ela não é uma missão que tem foco na grana. Ela é assim: missão de tudo que eu faço em todas as empresas do Grupo Cargolift, proporcionar melhor qualidade de vida à sociedade, instruindo-os no caminho em que devem andar, sobretudo porque nós confiamos em Deus. Então não foi Jesus que disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o que eu faço? Eu prego para todo mundo na empresa: eu quero levar vocês para o céu. Essa é a minha missão aqui na terra. Ganhar dinheiro é um prêmio que a gente tem, todo mundo tem que ter participação nos lucros, bons salários, promoções. E como isso contagia? Eu fiz a quarter meeting agora em julho em Camboriú, com toda a nossa equipe de liderança, umas 50 pessoas. E a gente tem um Instituto Novas Histórias, que tem uma unidade lá em Cipó, no sertão da Bahia. Lá tem 408 crianças e adolescentes sustentadas em boa parte pela nossa equipe, que trabalha, gera lucro, é com lucro que a gente patrocina aquilo lá. E as minhas filhas tiveram uma ideia de pedir para cada criança que estava lá no sertão, escolher um dos 45 líderes que estariam no nosso workshop, escrevesse uma cartinha. Gente, era o final do evento, todo mundo chorava lendo aquelas cartinhas. E o André Fiorese, que está aqui com a gente, que é o nosso head de todas as unidades de São Paulo para cima, falou: Marcos, eu vou lá. E ele foi mesmo, ele foi lá no sertão, conhecer a menina quilombola que escreveu a cartinha para ele, abraçou ela, disse quanto amava ela. Você veja o valor que está dentro da empresa. Então é por essa razão que as pessoas se declaram felizes de trabalhar lá, apesar do nível de cobrança que é altíssimo. Mas respondendo sua pergunta difícil, depois de Jesus, o cara que mais eu estudo na Bíblia é Salomão, porque Deus deu uma sabedoria para aquele homem impressionante. Então, o livro de Provérbios que Salomão escreveu, eu sigo à risca. Então, na Bíblia, Deus fala para tirar do meio aquele que causa confusão, que causa problema, mas a gente demite com respeito. A gente avisa antes, a pessoa tem a chance, etc., sempre com muito respeito. Eu faço uma coisa que poucos empresários fazem: quem sai pela porta da frente pode voltar. Há mais ou menos 2 anos, Albert, o principal jornal aqui de Curitiba, a Gazeta do Povo, resolveu fazer uma matéria: empresas que davam oportunidade para as pessoas demitidas retornarem. A Cargolift era uma das poucas, e eles mesmos fizeram o levantamento por mim. A gente, até aquela época, 110 pessoas tinham voltado para a Cargolift, nem eu sabia. Eles voltam melhores do que antes. Como o André pregou aqui, todos podem errar, mas se arrependem, mudam. Deus entra no coração, muda de vida. Por que você não pode dar chance de novo? Então é assim que eu faço. Muito bom, gente. Eu vi um assunto interessante aqui nas perguntas, que eu dei uma zapeada. Parabéns pela participação aí, gente. Obrigado. Obviamente não vai dar tempo de responder todas, mas me saltou algo muito interessante, que tem tudo a ver no nosso processo de formação de equipes, de gestão de equipe, que é algo que... eu lembro de uma pesquisa do Google, gente. O Google investiu milhões de dólares para descobrir por que algumas equipes performavam melhor do que outras. E aí você deve imaginar, porque deve ter um cara super inteligente naquela, deve ser um outro cara lá que é muito nerd naquilo e tal. E não, vocês sabem qual foi o resultado que eles conseguiram detectar? Por que algumas equipes funcionavam melhor do que as outras? Segurança psicológica. O fato delas poderem conversar, abrir o coração, poder fazer sugestões, sem ser massacrado, execrado, criticado, elas terem uma liberdade de compartilhar as coisas, né? E aí eu conecto com as perguntas que vieram, que eu dei uma zapeada aqui, na questão da saúde emocional, da saúde mental, né? E esse é um fator comum aí nas equipes. Passamos por uma pandemia, as coisas se desregularam aí no mercado de trabalho, trabalho híbrido, trabalho remoto, presencial, como é que fica e tudo mais, e a gente sente um pouco dessa questão da saúde emocional, mais agora em tela, né? Eu queria passar a pergunta para você aqui, Rodolfo. Como é que tem sido, Rodolfo não, Daniel, né? Como é que tem sido a sua experiência em lidar nesse aspecto da saúde emocional? Qual que tem sido o seu olhar, a sua percepção, as suas práticas? O que é um sinal vermelho para você, talvez? O que você tem de experiência para trazer para a gente? Bom, mais uma gelada, né? Tem um ar-condicionado em cima de mim aqui que eu estou quase congelando. O que acontece hoje, né? A minha empresa hoje é uma empresa de ponta de tecnologia e os talentos são muito diversos, né?
E essa é uma temática também que é um desafio muito grande hoje, de falar de diversidade. Diversidade de gênero, diversidade de pensamento, diversidade de background, diferença. A gente hoje trabalha remotamente, a gente está presente em mais de 100 municípios, né, incluindo municípios fora do Brasil. Então, e o que nos une são valores. E por ser uma empresa laica, hoje eu tenho investidor, eu sou cristão, declaradamente cristão, mas eu não tenho o mesmo privilégio, né, de colocar isso na minha missão. Mas olha o que o meu marketing falou. Uma mensagem pode mudar o mundo. Aí eles me ajudaram demais. Isso faz toda a diferença, porque na nossa cultura, como a gente falou, que diferentemente das pessoas que falam cultura só de clima, cultura, né, de bem-estar, de segurança psicológica, que é o ponto que a gente vai abordar, a gente trata isso de uma maneira, igual eu falei, que a gente começa com visão, depois com valores, sendo que o primeiro valor que a gente tem são pessoas que estão em primeiro lugar. Depois a gente passa para design organizacional, as pessoas têm que saber onde que ela está, o que ela tem que fazer, para quem ela responde. Depois a gente passa para OKR, então uma missão clara de objetivo, de indicador de desempenho. Depois a gente passa para Infinity Learning, que é todo mundo tem que aprender, e a gente fecha com chave de ouro, que chama impacto. Quando as pessoas elas trabalham num lugar, elas sabem que tem impacto ali, impacto é propósito, que é mudança de vida, né? Isso muda já. Então a gente também tem notas altas aí de Great Place to Work, de melhores empresas para trabalhar, mas mesmo assim hoje a gente fez uma pesquisa e a gente chegou num mês esse ano que a gente teve 10% de absenteísmo. O que isso quer dizer? Motivos para não ir trabalhar, não relacionados efetivamente a trabalho, mas pessoas com problema gástricos, que quer dizer simplesmente falar de ansiedade, burnout, problemas oncológicos, impressionante, minha turma nova, o tanto de gente com problema oncológico e outros derivativos. Nós temos que entender também que às vezes não é só o ambiente de trabalho, nós estamos num contexto de sociedade, de mundo, e principalmente de país, muito tenso. Então, o dilema que a gente vive é que, ao mesmo tempo que a empresa não pode ser responsabilizada por tudo, é onde que ela passa. Essa mesma pessoa passa o maior tempo do seu trabalho. Então, hoje, essa questão da segurança psicológica, mesmo que a gente faça todos os nossos esforços, envie os nossos esforços, e hoje a gente trabalha em pessoas entendendo a jornada dela. Então, por exemplo, essa conferência, ela tem que ver criando a sua equipe, beleza, criou a equipe, amanhã ela é a sua equipe. Então a gente poderia fazer um outro congresso inteiro para falar assim, agora que ela é a sua equipe, o que você vai fazer com isso? Então os problemas aparecem. Então hoje uma das coisas que a gente vê em igreja, e a gente tem essa estratégia celular na nossa igreja, não uma estratégia, a gente vive célula na nossa igreja, que é a central em Belo Horizonte, do pastor Paulo Mazzoni, é algo que me deu também um insight. Se as pessoas estão na sua empresa e elas trabalham em pequenos grupos, todas as empresas você tem um grupo próximo que você trabalha, igual o Rafa falou. E se você impute uma cultura onde aquele grupo também é responsável não só pela entrega do trabalho, mas é um grupo de suporte, essa é uma maneira de gerar segurança psicológica. É maneira de gerar segurança psicológica quando você, e hoje, né, principalmente nas empresas de tecnologia, eles declararam 2023 como um ano de eficiência. Acabou o capital, acabou as rodadas de investimento, a maior parte das empresas fez demissões. Nós, infelizmente, tivemos que fazer uma demissão de 150 pessoas. E como que você fala para essa pessoa que fica, que vai dar tudo certo? Então, às vezes, nem sempre a gente vai ter as respostas, mas nós vamos ter a postura, nós vamos ter a abertura, e nós vamos vender uma visão, e a nossa visão é que com Deus nesse barco, tudo vai dar certo. Eu nem sempre posso ser explícito, por questões até de compliance, de governança, a gente chega a ter até problemas com isso na nossa empresa,
Mas quantas são as vezes, quando a gente está fazendo one-on-one, e eu falo assim, eu posso fazer uma oração por você? Muda essa relação. 30% da minha companhia está dentro do recorte LGBTQIA+, deve ter juntado mais 2 letras aí esse ano. Mas eu amo eles, e eles sabem que eu sou cristão, e em vez de julgar eles, eu vou amar eles de todo o meu coração, independente que eu concorde ou não concorde com as práticas deles. Então, segurança psicológica, muito menos que estratégia, é dia a dia e suporte nos pequenos grupos. Uau, fantástico. Estava lembrando ali uma iniciativa que surgiu do coração da minha esposa, inclusive, dela perceber na equipe uma professora que a gente sentia o rosto dela, dava para ver que ela estava bem abatida, né? E ela prontamente falou, não, vamos bancar ali um atendimento terapêutico, uma terapia, né? Uma psicóloga que está caminhando ali com aquela professora. E tem sido tão abençoador ver a transformação, o cuidado, a entrega, como ela está sendo cuidada, a gente tem sido tão especial. Albert, desculpa só te interromper, eu esqueci disso também. Um dos grandes custos que a gente tem hoje na companhia é o uso, né, de psicologia dentro do plano de saúde, e a gente também oferece um plano especial à parte, onde todos podem contar com esse plano, que se chama Psicologia Viva, e esse é o nosso fornecedor. Então eles têm esse auxílio psicológico, né, embedado num dos benefícios dele, e a gente vê que isso é muito importante. Então, desculpa ter te interrompido, mas eu acho que perfeito. Isso demonstra que as companhias hoje que querem ter sucesso, elas têm que demonstrar, e ela tem que ter também nas suas práticas, nos seus benefícios, esse tipo de atendimento do seu campo, sem prejuízo de qualquer driver. Isso a pessoa se sente cuidada. Então, uma das coisas, e é impressionante, né, o número de pessoas que usa, e nós como cristãos também, a gente tem ultimamente quebrado essa barreira de achar que cristão também não pode usar, né, esses artefatos da psicologia, né, e a gente tem tantos psicólogos cristãos de tanto sucesso, tenho certeza que tem tantos aqui que ajudam tanta gente. Ô Daniel, só complementando, eu fiz uma coisa na empresa, ao invés de colocar psicólogos, esse ano, a gente colocou o serviço de capelania. Então, no Instituto Novas Histórias, a gente tem lá o pastor Sabadini, o pastor Fabiano, e na Cargolift e Matrix Cargo, as empresas, o Cantec, que foi consagrado a pastor agora esses dias aqui. Gente, ele começou tem 3 meses, atendendo os funcionários. A agenda de espera lotadíssima, vou ter que colocar mais um. Tem uma demanda impressionante, a gente não faz ideia disso. E isso dá muito resultado, porque as pessoas resolvem seus problemas, a gente ajuda a resolver, caminha junto. Fica a dica aí, ó, capelania, muito melhor do que psicologia. Muito bom, Marcos, Muito bom. Aí, mas, Marcos, mais um ponto interessante, né? Hoje a gente tem que ser sábio também, como que a gente lida com esse tema. Então, algumas pessoas vão me perguntar como que eu lido com esses temas, e a gente tem que lidar também com sabedoria, essa sabedoria salomônica que o Marcos falou. Então, assim como tem os grupos de afinidade, todos, a gente também criou um grupo de afinidade. E como a gente dá tudo o nome da empresa nas coisas, a gente criou um grupo que se chama Blip Pray, de blip de oração. E agora esse grupo, o nosso desafio é que dentro do contexto de diversidade, assim como todos os grupos têm voz, hoje eu fui convidado, por exemplo, né, da gente participar lá dos homens e mulheres pretas da empresa. Essa é a maneira correta da gente falar, né? Infelizmente eu não pude estar lá. É um público que eu amo demais, a gente vê e tem que encarar isso também com a realidade de olhar nas nossas empresas, principalmente nos líderes mais altos. Hoje o principal meu líder de tecnologia, ele é um líder preto, um homem preto, maravilhoso, e isso representa o amor de Cristo, a gente tem que reverter essa visão, que é um desafio que a gente tem nas companhias de diversidade, para que Jesus falava. Jesus não tinha pré-conceito, Jesus andava com todo mundo, Jesus amava com todo mundo, mas Jesus era claro de qual era a visão que Deus tem para nós. Então, quando a gente consegue colocar e desmistificar e tirar preconceitos também as pessoas da nossa companhia, então elas têm que respeitar a nossa fé,
a nossa visão e colocar ali nos nossos grupos algo que é importante, pode mudar a vida delas, que é a oração. Muito bom, gente, muito bom. Marcos, você me lembrou disso, tem um colega no meu grupo do C12, que é um trabalho com CEOs, aí recomendo você também conhecer mais dessa iniciativa, em que o proprietário dele não é cristão, da empresa desse meu colega CEO. E aí ele quis trazer o processo de capelania para dentro da empresa, mas ele não está chamando de capelania, está chamando lá de, não lembro, grupo de apoio, de assistência, e é o mesmo fenômeno, o pessoal lá fazendo filas, querendo ser atendida lá por um pastor, né, com o consentimento dos proprietários, mas uma brecha, uma estratégia, uma dica tão especial aí para você talvez trazer para a sua organização, né, caso a situação similar desse meu colega. Power Moment, né? Power Moment vou falar amanhã. Pronto. Olha aí, então não perca o Rafa falando do Power Moment, mas eu vou aproveitar o Rafa aqui para fazer uma pergunta interessante também, porque é inerente às equipes hoje em dia. Deixa eu ver aqui, gente, a gente tem gente aqui que é da geração Z, aí, os nascidos entre 96 e 2010, um pessoal jovem, novo aí, ó. Tô aqui. Cadê? Levanta a mão aí. Uma salva de palmas aí para esse pessoal da Cadê geração vocês? Z. Olha aí a galera. Cadê os millennials? Cadê os millennials? Levanta a mão aí os millennials. Estão aí. Sei, estão mandando mensagem, DM no Instagram aí, né? E os baby boomers? Não, no baby boomers não precisa, não vamos fazer isso, não. Mas é fato, gente, que hoje é um fenômeno. A gente tem 5 gerações no mercado de trabalho, às vezes 5 gerações numa mesma equipe. E lidar com as diferenças, com alguns fatores, às vezes, limitantes, né, com a inflexibilidade de um, com a ausência de risco, de querer tomar riscos de outro, né, são condições, critérios aí das gerações que a gente precisa saber administrar, né? E, Rafa, queria saber de você, como é que tem sido para você lidar com essas várias gerações dentro da equipe aí? Bom, esse é um grande desafio, nós estamos vivendo muito isso em 2023. Talvez eu vou traduzir isso na nossa realidade, né? Nós somos uma empresa multi-sites e que trabalhamos em quase todo o território nacional fazendo obras. E o que a gente percebe que virou uma coisa assim, um ponto comum nessa sua pergunta levantada de diferença de gerações, é a maneira de uma geração, por exemplo, aí dos seus 50, 60 anos ou 40 anos, abordar um tema, uma situação com uma postura, hoje assusta essa geração mais nova, né? Você não pode falar nada porque você já está ofendendo, você já está assediando. Então, existe hoje uma necessidade de treinamento e capacitação sobre comunicação. Nós estamos superando esse desafio, é um desafio grande para mim, que tem muito mais a ver com comunicação do que com qualquer outra coisa. E comunicar dentro da empresa é importantíssimo. Nós ouvimos agora na palestra anterior, e traz segurança psicológica. Então nós estamos trazendo treinamento sobre direitos humanos em vários aspectos, e especialmente na liderança e na média gerência, desde os encarregados de obra, os técnicos de todas as habilidades e atividades, os gerentes de contrato, os líderes, a diretoria. Nós estamos passando por treinamento, como tratar determinado assunto com a pessoa, sem trazer nenhum tipo de aresta, para melhorar a conexão entre as gerações. Eu enxergo que este é o maior desafio que eu estou vivendo. Na verdade, a comunicação é que traz o problema. Na verdade, nada é maior do que o amor, do que a vivência, como eu comentei com vocês, a nossa amizade, esse grupo que vem junto, que começou de baixo na empresa e depois mostrando competência, mostrando caráter, a gente trouxe para perto e a gente se ama, isso desce para a empresa. Então, a cultura do amor na empresa, eu creio que precisa melhorar muito, mas já é consolidada. Agora, a comunicação atrapalhava, e nós estamos investindo em treinamento, mas existem empresas excelentes, mas eu às vezes também participo desse tipo de treinamento, tenho me colocado nessa posição, mas temos contratado apoio externo e treinar toda a equipe da empresa, não é? Como comunicar com as gerações. Muito bom, muito bom. Eu lembro desse aspecto da comunicação, que às vezes para quem é mais jovem, prefere tanto ali usar o WhatsApp, né, e ficar mandando mensagem, e às vezes está no mesmo ambiente de trabalho, numa mesma sala, e estão se conversando por mensagens, né? Então, poxa, peraí, vamos levantar aqui e conversar face a face, né, ter um tempo aqui, né, tete a tete.
Falando aqui em tempo, a gente está quase terminando o nosso tempo, mas eu queria então dar a oportunidade para vocês, em 2 minutinhos aqui, trazerem a sua palavra final, sobre tudo aquilo que vocês têm ouvido, vivido e as experiências que vocês também têm carregado, para abençoar o nosso público que está aqui nessa manhã. Vou começar aqui com o Rodolfo. Uma palavra de gratidão, pastor Elias, e a toda a ministração que a gente tem recebido aqui, né? Começamos aí pelo Jack, passamos aí pelo Cabreira, pela Mercy e o Andrew, e a sensação que eu tenho é que são pessoas espirituais de envergadura, aí parecidas com Cristo, que estão nos emprestando os seus ombros, para a gente olhar um pouquinho além, um pouquinho avante, um pouquinho mais do que a gente tem olhado. Então é muito inspirador isso. E a palavra que eu deixo é: não importa a área que você atua, não importa o momento que você está, como já ouvimos aqui, a sua história não é a sua história, mas tenha essa plena consciência de que Deus, Ele quer usar você muito além daquilo que seria a sua melhor expectativa para abençoar pessoas. E para isso também Ele precisa abençoar a sua vida. E o trabalho, eu quero voltar a dizer isso, é um excelente ambiente, é um palco onde o Senhor sempre quis se relacionar. Foi assim quando Ele estabeleceu desde o Jardim do Éden, Adão e Eva, deu atribuições, e Ele vinha ali todos os dias para conversar, né? Talvez, e aí Adão, o que aconteceu? Eu dei o nome para os bichos aqui. E aí Adão contava um pouquinho. E aí Adão, está expandindo o jardim para o resto do mundo? Senhor, agora eu estou pensando ali. O Senhor quer fazer da nossa principal atividade um local de intimidade com Ele. Talvez seja uma palavra que eu deixo para os corações aí. Obrigado, Rodolfo. Markson, por favor. Eu queria aproveitar para dar uma última dica, fazer uma pergunta para vocês. Quem tem na empresa de vocês menores trabalhando? Levanta a mão aí. São vários. Gente, tem uma lei no Brasil que obriga a contratar menor por cota. Então você imagina como é que um jovem desse se sente na sua empresa se ele está lá para cumprir uma cota e não porque você se interessa por ele. Eu mudei isso na Cargolift. Lá tem o programa chamado o Menor Matrix. Se eu apresento a empresa para o cliente, na hora que eu mostro o organograma oficial, está eu lá em cima no organograma, entre eu e os diretores, tem vice-presidente. Hoje é a Débora, que tem 17 anos. É o programa O Menor Matrix. A gente dá uma missão por 3 meses, ela vai ser vice-presidente da empresa, participa comigo na staff meeting, eu levo nos clientes, é ela que lidera 4 menores diretores, e embaixo desses 4 menores diretores, os outros menores. Eu dou uma missão importantíssima para cumprir, que tem que entregar em 3 meses, do mesmo nível que eu dou para qualquer gerente. Cada menor escolhe na empresa um mentor, uma pessoa que ela admira, a gente convida esse mentor para durante 2 anos mentorear a vida dela, na vida pessoal, profissional. É claro que a gente seleciona os mentores, né? Se for do nível do Montosa, a gente deixa. Se for do nível mediano, a gente não deixa, não. Tem sido uma bênção. E menor tem que começar a trabalhar com 14 anos, como eu comecei, não como 16, que a lei manda hoje, porque dos 14 aos 16, ele já é aliciado para o caminho errado, depois fica difícil de recuperar. Então, invista nos menores que você tem na sua empresa. Quem quiser copiar esse programa o Menor Matrix, a gente está à disposição para dar toda a assessoria, cópia, não custa nada, isso é para abençoar. Obrigado pelo convite, pastor Elias, todos aqui, obrigado por estar aqui com vocês, foi um prazer. Muito bom, Markson. Rafa, seus comentários finais. Bom, a minha palavra, que eu tenho experimentado é conectar a nossa vocação profissional com o propósito de Deus, e o propósito de Deus sempre será salvar vidas. E isso tem me motivado muito, me impulsionado em várias ações e na minha vida mesmo, Eu estou com isso no coração e nós estamos transformando isso nas nossas empresas e também ativando a igreja para que isso possa acontecer em todos os níveis profissionais que nós temos. Então, conectar a vocação, o porquê Deus te fez, porquê Deus te deu essa empresa, onde Ele quer te levar. Então, aquele funileiro, ele tinha uma vocação, que é fazer funilaria, mas qual é o propósito? Salvar vidas, e ele também é uma igreja, e ele também é pastor. Ou seja, misturar tudo, ser tudo uma coisa só, sermos uma pessoa só, cristãos o tempo inteiro, não apenas na igreja ou aqui,
num evento como esse, mas também na empresa e no dia a dia. Nós somos cristãos e precisamos levar a mensagem a todos, como disse o doutor Antônio Cabreira ontem, através da nossa vida e demonstrar e fazer brilhar a luz de Cristo. Então, conectar a vocação ao propósito é um slogan que está marcando aqui o meu coração e eu deixo para vocês também. Amém, amém. Daniel, para você terminar aqui. Hoje, quando a gente fala desses números, eu mesmo não gosto de ficar falando desses números, que a gente, empresa, cair na pegadinha, né, do pastor. E eu queria fazer 3 agradecimentos, né? Um agradecimento ao meu pastor Paulo, feliz aniversário. Te amo demais, é uma inspiração para mim. Já tive a oportunidade de fazer vários treinamentos, de ir para Stanford, de estudar no UFMG, de fazer, sei lá, vários cursos. Mas algo que ele falou para mim em termos de liderança, que a principal palavra da liderança é influenciar. Então, um líder é alguém que influencia pessoas para atingir objetivos, e esses objetivos têm que ser comuns. E quando a gente é cristão, só existe um objetivo comum, de levar essas pessoas para o centro da vontade de Deus e para a eternidade. Então, sou muito grato a você, pastor Paulo. Segundo, eu sou muito grato ao pastor Elias e ao GKPN. Quando eu comecei no GKPN, há 14 anos atrás, não é o foco desse agradecimento aqui agora, mas há muitos anos atrás a gente já quebrou e eu devia $1 milhão com 30 anos. E quando eu comecei no GKPN, eu fui um dos primeiros ali, porque o pastor Paulo me deu essa oportunidade, e a minha empresa era irrelevante. E ali estava o Montosa, né? Ali estavam tantos homens de Deus, Marques, todo mundo, e minha empresa era a ponto, né, que esposa sempre dá um senso de realidade muito grande. Eu sempre olhava para mim e falava assim: o que você está fazendo aqui? Então, muitos de vocês agora estão olhando para a gente falando assim: isso é inalcançável, o que eu estou fazendo aqui? Tudo que eles estão falando, isso é para empresa grande, não tem nada a ver com a minha realidade. Tem uma menina ali que, nossa, chorei demais com ela, perdeu o marido, mostrou uma loja de carro assim, que todos os sonhos aqui, principalmente a gente que gosta muito de carro, estava lá, aquela Disneylândia. E depois ela mostrou a foto, o que o marido dela deixou para ela. Então, um sucesso ele começa de pequenos começos. E às vezes, de grandes derrotas. O sucesso, ele é o intervalo entre vários fracassos. Todos os grandes homens da Bíblia são homens de fracasso, onde o único sucesso deles é terem aberto seus olhos e coração para servir a Deus. Não tenha medo, ser forte e corajoso. O sucesso aqui não é quantos funcionários ou qual que é a sua receita. O sucesso aqui é que se você tiver um coração centrado nessa vontade, é natural. Não é teoria da prosperidade que você vai ficar rico. É natural que você gere impacto. E nós, como cristãos, e você que está aqui hoje vendo que não é um cristão, como eu disse, o meu maior MBA era o meu pequeno grupo lá, toda quarta-feira com meus homens, onde a gente vê que propósito é que todo mundo no mundo quer hoje. Né? Então, eu sou grato ao pastor Elias por isso. E o terceiro, eu sou grato aos meus colegas, né? Que, como eu disse, quando eu comecei lá, e essa fica a dica para você, ande com pessoas bem melhores que você. Eu continuo sendo pior lá do GKPN, mas a minha barra subiu demais. Estou olhando ali para o Antônio Torres, que o dia que ele me levou lá no sertão, meu coração agora é metade nordestino. Né? Eu te amo demais, Antônio. Esse cara aqui, já liguei para ele voltando do aeroporto meia-noite, querendo separar da minha esposa. No outro dia eu estava lá pedindo perdão para ela de joelhos, porque ele me deu uma chamada assim firme.
E aquele cara ali, tem 3 anos que eu ando com ele mudou a minha perspectiva de cristão, mesmo sendo a 3ª geração de cristãos, porque eu vi um homem, vou dar só um spoiler aqui, 5 anos mais jovem que eu, ele está no estado de terra, eu não, mas que todos os dias ele me liga, ele é meu líder, todos os dias ele pergunta como que eu estou, todos os dias ele puxa minha orelha, e todos os dias ele me dá mais trabalho para me cuidar dos outros. E esse cara aqui também, poxa, né? Primeiro eu queria saber dirigir igual ele, né? E segundo, toda vez que ele dá uma palestra aqui, eu levo coisa lá para minha empresa e nós vamos voltar para aprender o menor aprendiz com vocês. Muito obrigado a todos vocês. Todo mundo aqui tem para ensinar, gente. Se eu for conversar com qualquer um de vocês aqui, basta abre o seu ouvido, abre o seu coração e aprenda, né? Com outros e principalmente com a palavra de Deus. Amém, amém. Uma salva de palmas, gente, para esse pessoal aqui tão especial. Isso é o GKPN, gente, essa amizade, essa vulnerabilidade, é você ter amigos, gente caminhando junto com você. Gente, que especial, nós estamos terminando esse momento aqui, eu queria só deixar 2 recados rápidos para você. Quem aí dirige um Chevrolet, GM, marca GM, Chevrolet, levanta a mão. Quem dirige Ford? Quem dirige Fiat? Olha para o pessoal que dirige Fiat e oferece uma carona para eles, porque a gente vai liberar para o almoço, a gente tem que ter certeza que vocês vão sair e vão voltar, e não vão parar no meio do caminho, tá? Porque não é um Toyota, né? Então a gente nunca sabe, tá? Tô brincando, gente, ó. Nós vamos liberar vocês para o almoço, às 14h30, em ponto, a gente está aqui de volta, tá? Então, vai lá, aproveita, não vai muito longe não, porque senão você vai perder o horário. E olha só, nosso lance do leilão aqui, ó, silencioso, gente, já está em R$20 mil. Se você puder ainda cobrir esse lance, vem aqui no QR Code, faz a leitura aqui, oferta o seu lance para a gente abençoar os ministérios e projetos lá na Ucrânia, tá bom? Deus abençoe vocês, gente, às 14h30 nós estamos de volta.